1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque a loucura de Deus. O que Paulo, de forma paradoxal e ousada, quer dizer com essa declaração é no tocante ao que os homens acham e nos seus conceitos sobre Deus. O que os ateus chamam de loucura da parte de Deus, o apóstolo diz que isso é superior ao que chamam de sabedoria humana. Exemplo: os judeus classificam de maldição e escândalo, e os gregos chamam de loucura o conceito de que Cristo ter sido crucificado em lugar dos pecadores. O que não cabe na cabeça dos incrédulos veio a ser, para os cristãos, algo de um valor incalculável em benefícios, como a propiciação, a expiação e a redenção de todos aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus. Porque a loucura de Deus é mais sábia. As atitudes do Criador, que os homens chamam de insanidade, supera a sabedoria dos homens, que se acham autossuficientes. A sabedoria benéfica se demonstra em atitudes que produzem efeitos positivos para todos. Foi justamente o que Deus fez em dar como presente o seu unigênito Filho como propiciação pelos pecados da humanidade. Coisa que os que se mantêm diferentes para com seu Criador não compreendem e chamam de absurdo, chegando a pensar que isso é loucura, o fato de Cristo ter sido crucificado em nosso lugar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Como Paulo estava escrevendo para os moradores de Corinto, um dos grandes centros da sabedoria secular da Grécia, ele ataca diretamente e com força total os que se achavam os homens mais inteligentes de sua época, que eram os oradores da suposta oratória perfeccionista da retórica grega, como também os escribas dominadores das ciências do conhecimento. Juntando todos estes supostos sábios da cultura grega, não passavam de nada comparados com os efeitos benevolentes e graciosos da crucificação de Jesus de Nazaré em prol da humanidade e principalmente em benefício dos seus remidos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus. O fato
de o grande Deus Todo-Poderoso se fazer homem, como foi no caso do Emanuel de Deus, que é Deus entre os homens. Isso na mente dos seres humanos, sem Deus, é considerado como fraqueza da parte do Criador de todas as coisas, também o dominador do universo. Os ímpios não aceitam o fato de que o Messias, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Os ateus não aceitam que Deus se fez carne e habitou entre nós por meio de Jesus Cristo, aquele que desde o tempo do Velho Testamento já era conhecido como o Emanuel, Deus entre os homens, ou Deus pelos homens, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte. O que para o mundo é um ato de fraqueza da parte de Deus, no caso a humanidade de Cristo, quando Deus se humanizou entre os homens, os gregos chamam Jesus, ou a encarnação do Verbo de Deus, de fraqueza de Deus. Mas esta fraqueza foi forte o suficiente para fazer muito mais pela humanidade e pela criação inteira do que todos os supostos homens fortes que já fizeram parte da humanidade, com seus supostos conhecimentos. Jesus, como homem, venceu a tudo e a todos. Venceu o pecado, venceu a morte e venceu também o império das trevas. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual ser humano que já superou a Jesus de Nazaré em poder e em força, em virtude? A resposta é nenhum outro. Qual o homem mais sábio do mundo que teve a capacidade de influenciar tantas vidas, o quanto Jesus fez com os seus ensinos? A resposta, mais uma vez, é nenhum. Ninguém superou a Jesus de Nazaré em poder, em sabedoria, em inteligência. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. A Bíblia também diz que Jesus é o poder de Deus. Esta mensagem da parte do Evangelho de Cristo mostra que uma coisa é que os homens pensam a respeito de Deus em Cristo Jesus. Chamavam loucura o fato de Deus se fazer homem e habitar entre os homens. Chamavam também de fraqueza o fato da encarnação do Verbo de Deus. O fato de Deus, que é Cristo, o Emanuel, deixar o seu trono de glória e se manifestar como ser humano aqui entre os
homens. Quero mais uma vez solicitar que você compartilhe este áudio, principalmente com pessoas ainda não convertidas, e vamos juntos semear o glorioso e poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Ele, somente Ele, que vive e reina para todo sempre, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.